TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Hoje um resumo das principais notícias da semana. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Vamos então às notícias deste sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. Casos de diabetes dobram em 18 anos e novo programa aposta em atividade física e prevenção para mudar esse cenário. Você vai ver também novas regras de segurança do Pix entram em vigor. Petrópolis terá plano de redução de riscos geohidrológicos. E mais, projeto Arte Plena 50+, une dança, teatro e música na Escola de Música Santa Cecília, em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano, na TV. E a gente começa o nosso jornal vendo o que é destaque na nossa página 22 do Correio Petropolitano, lembrando que você pode ir às bancas e adquirir o nosso impresso, que vale até domingo. Então, o nosso impresso é do fim de semana. Vale as informações válidas até o dia 8 de fevereiro, domingo. E por lá, na página 22, a principal notícia é a CPI da Águas do Imperador. Pois é. A CPI, essa última semana, fez aí 3 audiências plenárias na Câmara Municipal com diferentes oitivas. A CPI ouviu diferentes públicos e na última terça-feira foi feita uma audiência lá em que foram ouvidos os moradores do bairro Independência e também Taquara. E os moradores denunciam taxas abusivas e problemas com esgoto. A CPI expõe aumento nas contas e esgoto a céu aberto. Olha só, gente. A Câmara Municipal de Petrópolis realizou na última terça-feira a segunda oitiva da CPI que investiga a concessionária Águas do Imperador. Foram ouvidos representantes das comunidades e eles relataram o impacto financeiro das novas tarifas e apontaram a precariedade do serviço prestado pela concessionária nas regiões onde vivem, Independência e Taquara principalmente. E aí a gente vai para a nossa página 23, porque lá está bem estampado: CPI da Águas do Imperador aponta riscos da tubulação do rio na rua Coronel Veiga. A audiência ocorreu um dia após nova enchente no centro de Petrópolis. Então a Câmara realizou na quinta-feira, dia 5, essa terceira oitiva da CPI da Águas do Imperador, que investiga a atuação da concessionária em Petrópolis, a concessionária Águas do Imperador, concessionária de água e esgoto do município de Petrópolis. A audiência ocorreu um dia após o rio da Coronel Veiga voltar a transbordar na noite de quarta-feira, dia 4, depois de fortes chuvas, causando transtornos à população e impedindo a passagem de veículos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a via completamente inundada, justamente no trecho onde estão instaladas as tubulações, alvo da investigação da CPI. Olhem essas imagens, gente. As imagens que a população grava e roda aí nas redes sociais, isso foi da chuva da última semana. A Coronel Veiga completamente cheia. E aí,
Participaram dessa sessão na quinta-feira o presidente da CPI, a vereadora professora Lívia Miranda, o vice-presidente Léo França, o relator, que é o Júnior Paixão, além dos vereadores Júnior Coruja, Júlia Casamasso, Otávio Sampaio e Domingos Protetor. E durante a oitiva, representantes técnicos da CONDEP alertaram para os riscos da instalação de tubulações dentro do leito do rio da Coronel Veiga. Segundo os depoentes da CONDEP, a estrutura interfere no escoamento da água, provoca retenção de detritos e dificulta serviços essenciais como limpeza e dragagem do rio. De acordo com os técnicos, essas intervenções estão diretamente relacionadas aos episódios frequentes de transbordamento registrados no local, especialmente em período de chuva forte e intensa, que situação que é comum na cidade. E a gente já sabe disso, né? É recorrente. Choveu um pouquinho em Petrópolis, a Coronel Veiga transborda. E tá aí, pessoal, os técnicos da CONDEP falando que a tubulação da Águas do Imperador dentro do rio na Coronel Veiga prejudica o escoamento da água. Vocês têm alguma dúvida? Eu não sabia que existia uma tubulação. A população também não. Então essa CPI está sendo muito bem-vinda. Vamos ver o que é destaque na página 24, porque por lá fala que CAU cobra explicações da Prefeitura de Teresópolis. Entidade afirma que medida viola plano diretor. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro enviou ofício ao prefeito de Teresópolis solicitando explicações formais sobre uma lei complementar que passou a permitir a construção de prédios de até 20 andares no município. O documento foi assinado pelo presidente da CAU e no texto o CAU afirma ter tomado conhecimento da publicação da lei por meio da imprensa e sustenta que a norma teria sido aprovada, abre aspas, em flagrante violação aos princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Teresópolis. E a gente agora vai falar, gente, de solidariedade, porque a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a PPO, aqui em Petrópolis, promoveu no último domingo mais uma edição do Pix Day. Mas você não precisa doar só no dia 1º de cada mês. Você pode fazer a sua doação a qualquer dia, porque desta vez toda a arrecadação vai ser destinada à reforma urgente do telhado da área de convivência e do refeitório da Casa de Apoio, que são espaços fundamentais para o acolhimento de pacientes em tratamento contra o câncer. Vamos ver. Há anos, a PPO realiza mensalmente o Pix Day para ajudar na manutenção da instituição. Mas em fevereiro, a mobilização ganha um caráter emergencial. As fortes chuvas de verão que atingiram a cidade nos últimos meses provocaram infiltrações, goteiras e alagamentos no refeitório e na área de convivência, comprometendo o uso dos ambientes e colocando em risco o conforto e a segurança dos assistidos. Essa última chuva que teve alagou tudo. Inclusive a sala da assistente social, não só o refeitório. E isso prejudica muito ao andamento do nosso serviço. A reforma do telhado é considerada prioridade para a instituição, já que esses espaços concentram boa parte das atividades diárias da Casa de Apoio, desde as refeições até ações de acolhimento emocional e a distribuição de alimentos. O refeitório é onde os pacientes fazem as principais refeições e passam grande parte do dia. Já a área de convivência recebe eventos, ações terapêuticas, encontros de apoio e a entrega mensal de cestas básicas. Segundo a vice-presidente da PPO, Ana Cristina Matos, o Pix Day marca o início de uma grande campanha solidária para garantir a continuidade desses serviços com dignidade. As doações podem ser feitas via Pix pela chave appo@appo.org.br e também por meio de apoio com materiais de construção e serviços. Então, assim, se puder nos ajudar com dinheiro para pagar material, ou se tiver algum carpinteiro que esteja disponível a nos ajudar, isso é muito importante. Vamos então ajudar.
A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Corpo de Bombeiros inicia fiscalização dos camarotes da Sapucaí. E mais, pedidos da Carteira Nacional de Habilitação quadruplicam após as mudanças nas regras e a gente volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o número de brasileiros com diabetes cresceu de forma alarmante nos últimos anos. Além disso, hipertensão e obesidade também avançaram. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde lançou no Rio de Janeiro a estratégia Viva Mais Brasil, com um investimento milionário para incentivar hábitos mais saudáveis em todo o país. Dados do Vigitel 2025 mostram que a taxa de adultos com diabetes saltou de 5,5% em 2006 para 12,9% em 2024, um aumento de 135%. No mesmo período, a obesidade cresceu 118% e a hipertensão 31%. Os números revelam o avanço das doenças crônicas e reforçam a necessidade de políticas de prevenção.
Para enfrentar esse problema de saúde pública, o governo federal tem investido em ações que estimulem a prática de atividade física, alimentação saudável e o fortalecimento da atenção básica em todo o Brasil. Durante o encontro de lançamento do programa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, menciona inclusive que o cuidado com a saúde tem aumentado entre a população, mas ainda assim não é o suficiente para reduzir a existência dessas doenças. Na medida que o Brasil vai envelhecendo cada vez mais, vai surgindo mais pessoas com hipertensão, mais pessoas com diabetes, e o risco vai ficando maior, por isso que a gente precisa ter mais ações, mais políticas de cuidado, de promoção e prevenção. A estratégia Viva Mais Brasil vai investir 340 milhões de reais em ações de promoção da saúde, com destaque para a retomada da Academia da Saúde, que oferece espaços com equipamentos e acompanhamento profissional ligados às unidades básicas. Hoje, o país conta com mais de 1.700 unidades e a meta é ampliar esse número ainda esse ano. O Brasil já teve um período onde você tinha que fazer promoção e prevenção no cuidado da qualidade da água, garantir a vacina, medidas de higiene. Isso é insuficiente para enfrentar os problemas de saúde hoje. A gente precisa continuar fazendo isso, mas tem que ter um olhar muito importante para tudo aquilo que gera risco. O programa também cria indicadores de qualidade para a atenção primária, permitindo que municípios recebam até 30% a mais de recursos para cuidar de doenças como diabetes e hipertensão. A proposta é transformar prevenção em prioridade e melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Entraram em vigor as novas regras de segurança do Pix, definidas pelo Banco Central, com foco no combate a fraudes e na recuperação mais rápida de valores transferidos de forma indevida. Confira. As mudanças reforçam os mecanismos de prevenção a golpes, fraudes e casos de coerção. A principal novidade é a atualização do mecanismo especial de devolução, que passa a permitir o rastreamento mais eficiente do dinheiro, mesmo quando os valores são rapidamente transferidos para outras contas. Com o novo modelo, o Banco Central espera aumentar significativamente a taxa de recuperação dos recursos e reduzir o sucesso das fraudes. Especialistas estimam que as mudanças possam diminuir em até 40% os golpes considerados bem-sucedidos. As regras também ampliam a integração entre bancos, instituições de pagamento e órgãos de segurança, além de reforçar o uso do autoatendimento nos aplicativos, o que torna a contestação mais simples e rápida para o usuário. O Banco Central destaca ainda que o mecanismo especial de devolução deve ser utilizado apenas em casos de fraude, suspeita de fraude ou erro operacional das instituições financeiras. A ferramenta não se aplica a transferências feitas para destinatários errados digitados pelo próprio usuário. Entre as principais mudanças, o mecanismo passa a ser obrigatório para todas as instituições que operam o Pix na versão 2.0. O sistema agora permite o rastreamento do dinheiro por contas intermediárias, o bloqueio automático de contas suspeitas e o compartilhamento de informações entre os bancos. Segundo o Banco Central, o prazo para a devolução dos valores pode chegar até 11 dias após a contestação, um tempo menor do que o praticado anteriormente. Em caso de golpe, o correntista deve contestar a transação o mais rápido possível pelos canais oficiais do banco. A instituição de origem comunica a recebedor em até 30 minutos, os recursos são bloqueados na conta suspeita e o caso passa por análise. Se a fraude for confirmada, o valor é devolvido. Caso contrário, o dinheiro é liberado ao recebedor. E o novo salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.621, começou a ser pago na última segunda-feira e, inclusive, já aparece no contra-cheque referente ao mês de janeiro. O reajuste do salário mínimo é de 6,79%, o equivalente a R$ 103, e foi oficializado pelo Decreto 12.797 de 2025. O cálculo segue a política de valorização do piso nacional, que considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento do Produto Interno Bruto, respeitando o limite de 2,5% acima da inflação. Com o novo valor, o salário mínimo passa a ser de R$ 1.621 por mês, R$ 54,04 por dia e R$ 7,37 por hora.
Os aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber o novo valor no último dia 26, com pagamentos que seguem até sexta-feira, dia 6, de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o reajuste do salário mínimo vai impactar mais de 61 milhões de brasileiros e deve injetar 87 bilhões e 700 milhões de reais na economia em 2026. Além disso, o governo estima um impacto total de 110 bilhões de reais, considerando também a isenção do imposto de renda, enquanto o custo adicional para a Previdência Social é estimado em 39 bilhões e 100 milhões de reais. Além de atingir diretamente trabalhadores que recebem o piso nacional, o novo salário mínimo serve de referência para diversos benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas, como aposentadorias do INSS, pensões, seguro-desemprego e salário-família. No INSS, os benefícios pagos no piso foram reajustados integralmente para R$ 1.621, enquanto os benefícios acima do mínimo tiveram reajuste de 3,90%, percentual correspondente ao INPC. O teto da Previdência passa a ser de R$ 8.475,55. As contribuições ao INSS também foram atualizadas. Para trabalhadores com carteira assinada, as alíquotas variam de 7,5% a 14%, de acordo com a faixa salarial. Já para autônomos facultativos e microempreendedores individuais, as contribuições mensais variam entre R$ 81,05 e R$ 324,20, conforme o plano escolhido. O seguro-desemprego foi reajustado pelo INPC, com vigência desde 11 de janeiro. A parcela mínima passa a ser de R$ 1.621 e a máxima de R$ 2.518,65, variando conforme a média salarial do trabalhador. Já o salário família passa a ser de R$ 67,54 por dependente e é pago a trabalhadores que recebem até R$ 1.980,38 por mês. E a Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou na última semana a manutenção da bandeira tarifária no mês de fevereiro. Com isso, não haverá cobrança de custos adicionais na fatura de energia do consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que as chuvas registradas na segunda quinzena de janeiro contribuíram para a recuperação do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, além de Nordeste e Norte. Esse cenário dispensa o acionamento de usinas termoelétricas, que têm custo mais elevado. De acordo com a ANEEL, a definição da bandeira tarifária a ser aplicada em março será divulgada no dia 27 de fevereiro. Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica no país. As cores indicam quanto custa para o Sistema Interligado Nacional produzir a energia consumida por residências, comércios e indústrias. Todos os meses, o Operador Nacional do Sistema Elétrico reavalia as condições de geração e define a estratégia mais eficiente para atender a demanda, estimando os custos que podem ser repassados por meio das bandeiras. Quando a bandeira é verde, não há acréscimo na conta de luz. Já na bandeira amarela, a tarifa tem um aumento de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Na bandeira vermelha, patamar 1, o acréscimo é de R$ 4,46 e no patamar 2, de R$ 7,87 a cada 100 kWh. E os pedidos pela Carteira Nacional de Habilitação dispararam agora no início de 2026. Com as novas regras de emissão, o número de solicitações mais que quadruplicou em janeiro, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito. O número de novos pedidos de Carteira Nacional de Habilitação saltou de 369 mil em janeiro de 2025 para 1.700.000 em janeiro de 2026. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito e refletem os impactos do programa CNH do Brasil, que flexibilizou regras e reduziu os custos para a obtenção do documento. Desde dezembro, já foram registrados cerca de 3 milhões de pedidos de habilitação em todo o país, com quase 300 mil CNHs efetivamente emitidas após a mudança no sistema.
Entre as principais alterações está a redução da carga obrigatória de aulas teóricas e práticas em autoescolas, além da criação da categoria de instrutores autônomos. Em janeiro, mais de 24 mil cursos práticos foram realizados por esses profissionais, a modalidade que passou a existir após a atualização das normas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Os cursos práticos tiveram um crescimento de 22%, passando de 328 mil para mais de 400 mil. Já os exames práticos aumentaram 11%, com mais de 323 mil provas aplicadas contra 291 mil no mesmo período do ano passado. O número de candidatos que concluíram os cursos teóricos também quadriplicou, saindo de 196 mil para mais de 824 mil, um aumento de 319%. Os exames teóricos acompanharam o movimento, com alta de 32%, chegando a mais de 225 mil aplicações em janeiro. Segundo a Senatran, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. A expectativa é que as novas regras acelerem a regularização desses motoristas. E o governo do estado prorrogou até o dia 8 de abril o prazo de adesão ao Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários, o Refis. O programa que garante descontos de até 95% sobre juros e multas é destinado a devedores com débitos tributários e não tributários, inscritos ou não na dívida ativa do estado do Rio de Janeiro, que tenha pendência financeira criada até o dia 28 de fevereiro de 2025. Para a inscrição de empresas e pessoas físicas com débitos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro, o acesso é feito pelo portal da dívida ativa da PGRJ, onde são fornecidas todas as informações sobre os procedimentos e documentos necessários. A adesão também pode ser efetuada de forma presencial em uma das unidades de atendimento da PGRJ ou por meio de compensação de precatórios. Vale destacar que a Secretaria de Estado de Fazenda é responsável pelos débitos não inscritos em dívida ativa e a adesão pode ser feita por meio do sistema Fisco Fácil no site do órgão. Nessa opção, o contribuinte deverá fazer o login pelo gov.br ou por meio do certificado digital e clicar em Auto Fisco Fácil. Em seguida, informar o CNPJ, inscrição estadual ou razão social da empresa. As etapas seguintes são as escolhas dos débitos disponíveis e do número de parcelas, onde também é possível realizar simulações de parcelamento por meio do sistema. O valor da parcela mínima é de R$ 2.232,18. No entanto, não há exigência de valor mínimo da dívida. Os vencimentos das parcelas são sempre no dia 5, a partir do mês seguinte ao da adesão. É importante destacar que o contribuinte será excluído do refis se deixar de pagar mais de 2 parcelas ou atrasar alguma prestação por mais de 90 dias. E para fortalecer o Rio de Janeiro como protagonista nas áreas de energia eólica offshore e transição energética, o governador Cláudio Castro vai fechar um acordo de cooperação com a Agência Dinamarquesa de Energia do Ministério do Clima, Energia e Serviços Públicos. Confira. A parceria tem como objetivo ampliar os investimentos do órgão nas novas matrizes energéticas no estado fluminense. A parceria inclui capacitações, estudos técnicos e intercâmbio de ideias. Falar de energia limpa, falar de energia renovável, falar de energia, como você falou, eólica é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. A agência já investe no Programa de Simbiose Industrial, uma iniciativa do governo do Rio voltada à promoção da economia circular, da descarbonização e do aumento da competitividade do setor produtivo. O projeto piloto está sendo implementado no Distrito Industrial de Santa Cruz, que reúne indústrias de diversos segmentos, com elevado potencial de troca e é um dos maiores do Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade aqui também de falar da vulnerabilidade das praias, de falar de desmatamento, que nós tivemos uma grande redução, falar da qualidade da água, falar de fauna e flora e do quanto o estado do Rio de Janeiro avançou. Também aqui falamos da ampliação de um projeto que nós já temos em parceria com a Dinamarca
sobre simbiose industrial, de levar isso para o Porto do Açu também. Então, assim, foi muito importante e vai dar muitos frutos, com certeza. A parceria fomenta a cooperação entre empresas de um mesmo território para o reaproveitamento de resíduos, subprodutos, energia, água e calor excedente, reduzindo custos, otimizando recursos naturais, estimulando novos negócios, gerando empregos verdes e promovendo o desenvolvimento industrial sustentável. E o governo do estado do Rio tem intensificado os investimentos na rede estadual de ensino, com obras e ações voltadas à melhoria da infraestrutura escolar e à valorização da educação pública. As intervenções têm como objetivo garantir mais conforto, segurança e qualidade para alunos e profissionais da educação. Nesta gestão, mais de 850 escolas estaduais passaram por reformas, ampliações e melhorias estruturais em todo o estado. As intervenções incluem reforma geral de salas de aula, revitalização de quadras poliesportivas, trocas de piso, reparos estruturais e pinturas internas e externas, com o objetivo de garantir mais conforto, segurança e qualidade para alunos e profissionais da educação. Um dos principais avanços foi o investimento contínuo em climatização. Atualmente, quase 97% das escolas da rede estadual já contam com salas de aula climatizadas, o que contribui para a permanência dos estudantes em sala e para a melhoria do atendimento escolar, especialmente nos períodos de temperaturas mais elevadas. A gestão também tem fortalecido o modelo de escolas de tempo integral, onde os alunos permanecem na unidade do início da manhã até o final da tarde, com acesso à alimentação e atividades pedagógicas ampliadas. Para 2026, foram abertas 85 mil novas vagas nessa modalidade em toda a rede estadual. Outro destaque é a implementação de novos modelos de ensino, como as escolas de novas tecnologias e oportunidades, que contam com internet de alta qualidade, salas maker, louças digitais, impressoras 3D e soluções sustentáveis, como painéis solares, reuso de água e coleta seletiva. Também foram criadas unidades interculturais que oferecem ensino bilíngue e conteúdos culturais de países parceiros, apresentando índices elevados do IDEB acima da média nacional. No campo da valorização profissional, cerca de 10 mil professores tiveram a carga horária ampliada de 18 para 30 horas semanais, além da nomeação ou contratação de mais de 3.400 docentes. Já na alimentação escolar, o reajuste de 16,4% garantiu a oferta de 284 milhões de refeições por ano, mais nutritivas e equilibradas. Além disso, 19 milhões e meio de reais foram investidos em materiais escolares, livros e uniformes, com a entrega de mais de 778 mil kits completos aos estudantes da rede estadual. Com o fortalecimento das parcerias com os municípios, a gestão busca reduzir a evasão escolar e ampliar o sentimento de pertencimento da comunidade escolar, consolidando uma política educacional voltada para resultados e para o futuro da juventude fluminense. E o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio iniciou as vistorias nos camarotes do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A fiscalização aconteceu antes dos ensaios técnicos das escolas de samba e teve como foco a segurança do público, dos trabalhadores e das estruturas temporárias. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro deu início na sexta-feira às fiscalizações dos camarotes instalados no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A ação tem como objetivo reforçar a segurança durante o período pré-carnaval, quando acontecem os ensaios técnicos das escolas de samba. As autorizações concedidas valem até o dia 8 de fevereiro e permitem o funcionamento dos espaços exclusivamente para os ensaios. Antes dos desfiles oficiais do Carnaval 2026, uma nova vistoria será realizada para liberar os camarotes nos dias de evento. Todos os camarotes que estavam abertos passaram por fiscalização. Ao todo, 13 espaços foram notificados e deverão realizar ajustes para regularização. A fiscalização é conduzida pela Diretoria-Geral de Diversões Públicas do Corpo de Bombeiros e avalia itens como sistemas de prevenção e combate a incêndio, sinalização de emergência e rotas de fuga, que precisam estar totalmente desobstruídas. O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Tarcísio Salles, ressaltou que a atuação preventiva é fundamental para assegurar a segurança do público, dos trabalhadores e dos artistas que participam do Carnaval na Marquês de Sapucaí. E você vai ver depois do intervalo que Justiça nega liminar de despejo da escola Liceu Cordolino Ambrósio
no prédio onde está atualmente instalado em Petrópolis, ali na rua Monte Caseiros. A gente volta já com esse e outros temas. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E Petrópolis vai formalizar no próximo dia 12 de fevereiro a adesão ao novo Plano Municipal de Redução de Riscos Geohidrológicos. A iniciativa prioriza o planejamento estratégico e ação preventiva com base em dados técnicos e territoriais. O plano vai identificar, analisar e mapear riscos geohidrológicos, como deslizamentos, enxurradas e inundações, definindo as áreas mais vulneráveis de Petrópolis. A partir desse diagnóstico, Petrópolis vai contar com uma carteira organizada de projetos, incluindo obras estruturantes, medidas de monitoramento por radar, educação preventiva e gestão de crises. O processo seletivo ocorreu dentro da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério da Cidade. Irá contemplar os 5 distritos do nosso município com uma análise geohidrológica. Petrópolis já possui um plano municipal de redução de riscos, porém não contempla toda a extensão territorial da cidade e não possui um mapeamento das áreas vulneráveis a inundações, o que é o grande diferencial deste novo modelo.
O primeiro plano foi desenvolvido em 2007 e visava apenas o primeiro distrito. Em 2017, houve uma atualização com os outros distritos, mas sem um mapeamento. Com a assinatura do plano, Petrópolis se alinha às diretrizes internacionais de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Além de orientar a captação de recursos federais, o plano fortalece a governança local e amplia a participação das comunidades por meio dos núcleos comunitários de defesa civil, hoje no DECs. Importante passo de planejamento e preparação da nossa comunidade. Irá ser composto e analisado através de um comitê gestor composto por várias secretarias do nosso município. É um grande passo de preparação e resposta principalmente. E as aulas da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis começaram na última quarta-feira, dia 4 de fevereiro, com o retorno de mais de 37 mil estudantes distribuídos em 190 unidades escolares, incluindo 80 centros de educação infantil. Nesse primeiro dia do ano letivo, que foi na quarta-feira, o trânsito sofreu um leve impacto, é claro, e já registrou um maior fluxo. Além da questão do trânsito, ainda não há uma previsão oficial para a entrega do material escolar para os alunos, obrigação que está sendo cobrada judicialmente do município. Em 2026, a rede estadual alcançou um recorde histórico de renovações de matrículas, com um índice de 91,12%, o maior desde 2018. Outra novidade é a ampliação do ensino em tempo integral. Foram criadas mais 85 mil novas vagas nesse modelo em todo o estado. Nessas unidades, os estudantes permanecem na escola do início da manhã até o fim da tarde, com uma formação mais completa, maior foco nos estudos e melhor preparação tanto para o mercado de trabalho quanto para o ingresso no ensino superior, vestibulares e concursos públicos. A Cieduc também ampliou o número de escolas interculturais. Para 2026, 8 novos colégios aderiram ao projeto, que agora conta com 40 instituições, em parceria com 19 países. Nessas escolas, os alunos aprendem os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular Brasileira, além de disciplinas relacionadas ao país parceiro e o idioma nativo dessas nações. As inscrições para as vagas devem ser feitas exclusivamente pelo site matriculafacil.rj.gov.br. Todas as vagas ainda disponíveis estão no sistema e o candidato pode escolher a escola desejada de acordo com a disponibilidade. A secretaria alerta que as unidades com maior procura já têm algumas turmas completas, mas o sistema de matrícula permanece aberto durante todo o ano. E em relação ao material escolar, a Secretaria de Educação de Petrópolis disse que está em tratativas com o MEC para aderir a uma ata de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A medida busca viabilizar a aquisição dos itens de forma regular, com segurança jurídica e economia de recursos. O calendário de entrega será definido após a formalização da adesão a essa ata. Essa ata do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a conclusão dos procedimentos administrativos necessários. E ainda falando sobre educação, uma audiência realizada na última terça-feira, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, discutiu o pedido de despejo do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio, que está funcionando provisoriamente em um imóvel alugado ali na Rua Monte Caseiros, no centro de Petrópolis. O município, que devia valores aos donos do imóvel, alegou que quitou as dívidas em atraso. Diante disso, o juiz Dr. Jorge Luiz Martins decidiu negar a liminar, garantindo o início das aulas na última quarta-feira, lá nesse prédio na Rua Monte Caseiros. A audiência reuniu representantes do município e da empresa proprietária do imóvel onde funciona a escola. O processo trata de uma ação de despejo por inadimplência do contrato de locação que se estende desde o 2º semestre do ano passado. O acordo, firmado sem garantia, previa aluguel mensal de R$ 31 mil e tinha validade até dezembro de 2025. Com os atrasos nos repasses, a empresa proprietária acionou a justiça pedindo a desocupação imediata do imóvel. Durante a audiência, o município de Petrópolis informou que os aluguéis apontados como em atraso foram quitados, com pagamentos realizados às vésperas da sessão.
A empresa proprietária do imóvel contestou a regularização, alegando ausência de juros, encargos e IPTU. Segundo a Prefeitura, o aluguel referente a agosto de 2025 foi quitado em outubro e os valores dos meses de setembro a dezembro foram pagos nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Com isso, a defesa do município alegou que os débitos foram regularizados e que, portanto, a ação perdeu o objeto. Na ocasião, o município solicitou ainda um prazo de 24 horas para apresentar os comprovantes, mas o juiz Jorge Luiz Martins negou o pedido, determinando a entrega imediata da documentação. O município se encontra em dia com a obrigação basilar. De acordo com a defesa da locadora, em vez de regularizar completamente a dívida, a Prefeitura fez um depósito de última hora e passou a alegar prejuízo aos alunos para tentar evitar a desocupação. O empresário responsável pela empresa locadora ressaltou ainda que houve tentativas de acordo em audiências de conciliação, mas que o município não resolveu os débitos, mantendo os atrasos de forma repetida. Não é possível a gente conceber um colégio da importância da tradição do Liceu Municipal, de vocês tomarem uma providência de algum pagamento ou de uma renovação de contrato, que até agora não surgiu na mesa, ninguém falou nada, uma responsabilidade com 700 alunos, e a gente está aqui na véspera do início do ano letivo e nenhuma providência, eu não fui procurado por ninguém. A Secretaria Municipal de Educação informou que o imóvel abriga cerca de 700 alunos, do ensino fundamental ao médio, enquanto a sede principal da escola passa por obras, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2026. A pasta destacou ainda a redução de contratos terceirizados com a empresa Capital Ambiental, responsável por profissionais como cozinheiros, auxiliares de serviços gerais, cuidadores e educadores da rede municipal. Segundo a secretária de Educação, Poliana Ferrares, havia cerca de 1.900 terceirizados no início da gestão, número que vem sendo substituído por concursados, o que reduziu o custo mensal de 8 para 7 milhões de reais e contribuiu para o reequilíbrio do orçamento. Foi mencionado ainda que para este ano está prevista uma nova licitação, com ampliação do uso de servidores concursados nas funções de educador e cuidador. A gente só precisa de tempo para a gente trabalhar e entender como a gente vai conseguir melhorar as coisas da nossa rede. Eu entrei em setembro e a gente já está conseguindo alcançar números muito expressivos. E a minha preocupação são 37 mil crianças. 37 mil famílias. Com a decisão, as aulas do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio acontecem normalmente a partir desta quarta-feira, em 3 turnos, enquanto o processo segue em andamento para análise de eventuais diferenças contratuais, sem risco imediato de despejo. Vale mencionar que, atualmente, a rede municipal atende cerca de 37 mil alunos em 190 escolas em Petrópolis. A defesa da empresa proprietária do imóvel enfatizou que os recursos do aluguel são verbas carimbadas, ou seja, sem possibilidade de haver outro destino para o dinheiro que não seja a quitação dos aluguéis. Agora a gente troca de assunto porque os vereadores Júnior Coruja e Júlia Casamasso denunciaram durante uma sessão na Câmara Municipal de Petrópolis problemas na integração do Rio Card no transporte público da cidade. A reclamação foi levada ao plenário após uma série de denúncias feitas pelos usuários aos gabinetes parlamentares, principalmente envolvendo o ônibus das empresas Turpe e Cidade Real. A vereadora Júlia Casamasso informou que já enviou ofícios à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte e ao Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, mas ainda não recebeu resposta. Segundo os relatos, a falha na integração atinge as linhas 700 Terminal Itaipava, 100 Rodoviária Bingen, além das linhas 612 e 622 Vista Alegre. A gente tem recebido inúmeras denúncias no gabinete. Os ônibus não estão integrando, isso prejudica demais a população que precisa chegar no trabalho, vai precisar daqui a pouco levar as crianças na escola. A gente vai oficiar
a CETRANSPETRO, a gente vai oficiar também a CPTRANS para que regularize essa situação. De acordo com o vereador Júnior Coruja, a situação tem causado transtornos diretos à população. Integração essa que literalmente está uma bagunça, liderada pelas empresas de ônibus e pela CETRANSPETRO. E se você vai fazer uma integração vindo lá de Araras, aqui para o centro da cidade, se for até o centro da cidade, na rodoviária, para ir para o Vital Brasil, um exemplo, você não consegue fazer essa integração. O presidente da Câmara também lembrou que o problema já havia sido registrado no início do ano em outras linhas. No início do ano, entrei em contato também com o Luciano, presidente da CPTRANS, que as pessoas estavam pegando ônibus no centro de Araras, descendo em Bom Sucesso, coisa de 20 minutos, e não estava conseguindo fazer a integração. Dados do relatório mensal de operação da CPTRANS mostram que em novembro de 2025, 404 viagens deixaram de ser realizadas por falhas mecânicas, sendo 334 da Turp, 42 da Cidade das Hortênsias e 29 da Cidade Real. No total, 2.776 viagens programadas não foram realizadas no mês, o que representa 2,59% de toda a operação. A CPTRANS também registrou 454 infrações às empresas no período. A maioria foi por não realização de viagens sem justificativa e 109 autuações por veículos em condições inadequadas de funcionamento. No momento não está quebrando, mas não bastante, tá? Dá para aturar, por enquanto. Às vezes tem hora que o carro quebra, não tem reserva. Então, precisa de um carro reserva também, né? Agora vai voltar às aulas, essa coisa toda, junto com o pessoal que sai do comércio. Podia melhorar nesse sentido. Durante a sessão, os vereadores Júnior Coruja e Léo França sugeriram a criação de uma comissão de fiscalização do transporte coletivo. Eles também defenderam a criação de um projeto de lei para suspender os repasses do Vale Educação às empresas de ônibus. Porque os ônibus estão andando, muitas das vezes, com IPVA atrasado, sem licenciamento, mas o Vale Educação continua sendo pago pela Prefeitura. E aí eu acho que a gente podia, não sei, fazer um projeto de lei suspendendo esse repasse para as empresas de ônibus, enquanto os ônibus não tiverem incapacidade de circular pela nossa cidade. A CPTRANS e o CETRANSPETRO foram procurados para comentar as falhas na integração. Segundo o CETRANSPETRO, são registradas todos os meses mais de 500 mil transações de integração na cidade. Além disso, foi informado que no fim de dezembro foi identificado um problema pontual de integração em algumas linhas da região de Araras, no Trevo de Bom Sucesso, que foi solucionado no dia 20 do mesmo mês. Neste período, o CETRANSPETRO atuou realizando ressarcimentos. A CPTRANS informou que identificou uma alteração na matriz de integração realizada pelas empresas operadoras, sem a devida anuência da companhia. Diante disso, foi determinada a imediata retomada da matriz de integração anteriormente autorizada, o que já foi executado com o problema devidamente solucionado. A gente espera, né? Além disso, o órgão informou que a integração entre linhas que operam dentro dos terminais ocorre exclusivamente no interior dos terminais. No entanto, houve aí uma flexibilização que permitiu, em determinados casos, o embarque integrado também fora dos terminais, respeitando aí um tempo de conexão menor entre as linhas. E ainda falando de trânsito, Petrópolis registrou mais de 105 mil infrações de trânsito ao longo do ano passado, de 2025, segundo dados do Detran do Rio de Janeiro. O município aparece na 16ª posição entre os que mais multaram no estado. O excesso de velocidade lidera o ranking de irregularidades e a BR-040 concentra a maior parte das autuações.
Ao todo, foram 105.729 autos de infração registrados no ano passado. Os automóveis foram responsáveis por 66% das multas, somando quase 70 mil autuações. A infração mais comum foi transitar em velocidade até 20% acima do permitido, com mais de 54 mil registros. Em seguida, aparecem o estacionamento irregular e os casos de velocidade ainda mais elevada. Grande parte das infrações foram registradas na BR-040, uma das principais ligações de Petrópolis com a região metropolitana. Alguns trechos da rodovia registraram mais de 40 mil multas em 2025, mostrando que o excesso de velocidade ainda é um desafio no trânsito da cidade. Os quilômetros 80, 74 e 65 da BR-040 lideraram o número de autuações. No levantamento por órgão fiscalizador, a maior parte das multas foi aplicada pela Polícia Rodoviária Federal. O município também teve participação significativa, com mais de 34 mil infrações registradas ao longo do ano. Para entender melhor esse cenário em comparação com outras cidades do estado, o diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, fez um panorama dos dados. A nossa frota é a 7ª maior do estado. Isso significa que com os nossos 200 mil veículos registrados, a gente tem aproximadamente 2 veículos para cada 3 habitantes da cidade, quase 700 para cada 1.000 habitantes. Isso é um índice de motorização muito superior ao do restante do estado, ainda que a gente bata ali muito próximo de Teresópolis e de Friburgo, as regiões da Serra que são bastante motorizadas. Além das multas, Petrópolis contabilizou 292 acidentes de trânsito em 2025, com 356 vítimas. A maioria dos feridos foi de homens, e a Estrada União Indústria liderou os registros, inclusive em casos fatais. Mesmo assim, segundo o diretor-presidente da CPTrans, os números são menores se comparados a outros municípios. Então, o nosso índice de acidentes para cada 1.000 habitantes também é bastante inferior ao do restante das cidades, o que demonstra que, ainda que a gente sempre saiba que toda vida importa, cada acidente pode ser evitado e que a melhor maneira de lidar com ele sempre é buscar esse 0 acidente como meta, a gente está numa posição muito melhor do que a das cidades que estão à nossa volta e das cidades do estado do Rio de Janeiro de maneira geral. Diante dos números, a CPTrans afirma ainda que vem intensificando a fiscalização contra o estacionamento irregular, promovendo mudanças no tráfego em bairros como Correias e Quitandinha, além de investir em ações educativas e novas tecnologias para organizar o trânsito e reduzir acidentes. E o projeto Leia Mulheres Petrópolis, mediado por Linda Feitosa, foi novamente indicado ao Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura. A iniciativa já havia recebido reconhecimento em 2017 e agora volta a se destacar em 2026 pela promoção da literatura e de encontros culturais na cidade. O Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis atua incentivando o hábito da leitura e promovendo encontros literários abertos ao público. A mediação é feita por Linda Feitosa, que se tornou referência na cena cultural do município pelo trabalho contínuo de valorização da literatura e da participação feminina no meio cultural. Segundo ela, o movimento literário na cidade serve de estímulo para novos leitores. Como já dizia Aristóteles, o homem é um homem social, então é o outro que nos forja. Então, quando a gente tem um movimento desse que abraça as outras pessoas, que chama para prestar atenção nessa indicação, porque a indicação por si só já é um prêmio mesmo, né? Então, assim, é só motivo de alegria. A indicação ao prêmio reconhece não só o impacto do projeto na formação de leitores, mas também no fortalecimento da cultura em Petrópolis, reunindo pessoas de diferentes idades em torno dos livros e da troca de experiências. Além da atuação no Clube de Leitura, Linda Feitosa também realiza trabalhos nas áreas de visagismo e estética, com reconhecimento internacional, ganhando destaque na Rússia e na Holanda. O Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura chega à 17ª edição e é considerado o mais importante reconhecimento cultural da cidade e do interior do estado do Rio de Janeiro. Neste ano, a comissão avaliou 150 projetos de destaque em 2025, com 44 indicações distribuídas em 14 categorias. Nesse contexto, a nova indicação reforça a importância do Leia Mulheres como um dos projetos culturais mais ativos da cidade. A cerimônia de premiação acontece no dia 18 de março, data de nascimento do compositor César Guerra Peixe, um dos maiores nomes da música erudita brasileira. É isso, é um movimento que
para fazer com que a gente entenda que o básico, que é ler literatura, é algo necessário e fundamental à vida de todos nós. E o nosso jornal fica por aqui, mas na segunda-feira eu estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã e, é claro, eu espero você, e tem a nossa reprise também às 10 horas. Tchau, gente, um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.